A gente pode explorar também o conceito de integral usando o Excel. Vamos imaginar que a gente tem a função y igual a 3x, uma função bem simples, uma linha reta, só para a gente entender a ideia. Tá? A gente vai pegar então o intervalo de x igual a 0 até x igual a 1 e vamos considerar primeiramente 10 pontos. Então a gente vai pegar 10 pontos de x igual a 0 até x igual a 1. Eu já coloquei aqui para adiantar os valores de y, os valores de x, e aí os valores de y vai ser simplesmente multiplicar o resultado de x, o valor de x por 3. Se eu estender aqui, eu tenho os resultados então. Eu posso plotar esse gráfico aqui, e ele vai dar, como a gente já sabia, uma linha reta. O que é calcular a integral? A integral é calcular num gráfico de y por x a área debaixo da minha função, da minha curva. Eu poderia calcular essa área como? Bom, como é a área de um triângulo cuja base é 1 e a altura é 3, então a gente consegue calcular o valor exato de uma forma bem simples, né? O valor de A esperado, vou chamar de A0, vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 3, dividido por 2 é a área de um triângulo, a área simples de um triângulo, que vai dar 1,5. Então, o valor esperado aqui é de 1,5. Tá? A gente começou do zero, por isso que ele não está indo até o ponto 1, porque a gente pegou 10 pontos. Se eu tivesse pegado mais um ponto aqui, iria completar, mas você deve ter já entendido o raciocínio. Agora, isso a gente sabe porque é a área de um triângulo, é uma área simples. E se fosse uma função mais complexa, mais elaborada? Uma ideia que a gente pode explorar é a seguinte: eu posso pegar esse gráfico e imaginar vários retângulos embaixo de cada um desses pontos. Então, eu pego aqui, por exemplo, um retângulo que começa no ponto e que vai até o ponto seguinte. O primeiro aqui não vai ter nada, porque ele está em zero. Mas o segundo é um retângulo que vai vir aqui do ponto até o próximo, ou seja, até aqui 0,2. O próximo retângulo é o que vem do ponto até o próximo valor de x. E por aí em diante. Tá vendo? Eu posso colocar aqui vários retângulos, cada um com uma altura que corresponde ao valor do y no ponto e que vai até o próximo valor de x. Posso continuar essa brincadeira aí, ó, até eu ter completado a minha figura com vários retângulos. Eu vou ter aí uma série de retângulos e eu consigo, no caso, calcular o valor da área de cada um desses retângulos. A área do retângulo é a base, que é o meu ΔX, vezes a altura, que é o valor do y no ponto. Então, eu poderia calcular aproximadamente o valor da área debaixo desse gráfico, fazendo o quê? Fazendo que a área é a somatória de cada uma das áreas dos retângulos. Ficou faltando um subíndice i aqui para ficar certinho. Então, fazendo o somatório de cada uma das áreas dos retângulos. A área do retângulo 1, que é 0 no caso, a área do retângulo 2, 3, 4, assim em diante. E isso é o que? É eu calcular a área do retângulo como sendo base vezes a altura. A base é o ΔX, vezes a altura, que é o valor de y no ponto. Faltou um subíndice aqui também. Então, a gente pode fazer isso, esse cálculo, no Excel. Vamos fazer isso então. Deixa eu apagar esse cara aqui. Eu vou calcular esse ΔA, que vai ser o valor do y no ponto, está aqui, vezes o valor do ΔX. O valor do ΔX está aqui. Eu vou fixar essa célula para ele sempre puxar o mesmo valor do ΔX. E aí agora eu vou expandir isso daqui. Ok, obtive aqui o resultado. Eu posso então obter o meu resultado numérico, né? Vou chamar aqui de AM, como sendo o quê? A soma de todas essas pequenas áreas. Então vou somar aqui até o final da planilha, só para garantir que eu sempre vou somar tudo. Ou seja, aqui ó, eu somei todas as áreas, né? Somei todas as áreas, somei esses caras todos aqui, e obtive então o valor de 1,35.
Observa que 1,35 não é 1,5, mas ainda assim é um valor relativamente próximo. A gente pode ainda calcular o desvio fazendo o quê? Fazendo o valor esperado menos o valor obtido dividido pelo valor esperado, e eu posso transformar isso aqui em porcentagem. Então, eu obtive um desvio aí de 10%. Nada mal para quem usou 10 pontos. Só que se eu usasse mais pontos, será que eu obteria um resultado melhor? A resposta é sim, porque em vez de eu deixar esse espaço todo em branco aqui, ó, se eu tivesse dividido o meu intervalo aqui em 2, ou seja, se eu pegasse um ΔX não como sendo 0,1 e sim como metade disso, eu ia ter um retângulo a mais aqui, e isso ia fazer com que uma dessas áreas aqui fosse ocupada. Tá? Então eu iria aproximar mais o resultado da área do valor real. Se eu fizesse uma partição ainda maior, eu teria um resultado ainda melhor, né? Se eu dividisse aqui em retângulos ainda menores. Tá? Então eu vou explorar essa ideia. O que eu vou fazer? Em vez de pegar 10 pontos, eu vou pegar agora 100 pontos. E vou estender os meus resultados até os 100. Ó. Já estou com o 100 preparado aqui. Vou estender os meus resultados. E aí a soma já está pegando tudo aqui, né? Porque eu já somei até o final da planilha. E observem que o valor da soma agora foi para 1,485, que é já muito mais próximo, é 1%. Eu posso até aumentar o número de casas aqui. É 1% do valor esperado. Se em vez de 100 pontos eu tiver 1000 pontos, eu já deixei aqui também ó, preparado até o 1000, vou só completar aqui com 101. Eu vou ter um resultado ainda mais preciso se eu usar 1000 pontos em vez de 100. Então, olha só, já fui até o final da planilha aqui. E aí, a minha soma agora, a área de baixo do gráfico está dando 1,4985, o que dá um desvio do valor exato de 0,1%. Então, usando 1000 pontos para calcular a área de baixo da curva, né? Então, eu dividi esse intervalo aqui em 1000 pontos, coloquei 1000 retângulos, calculei a área de cada um deles, depois somei tudo. O resultado da área que eu encontrei numericamente foi de 1,4985, que é basicamente o mesmo resultado do valor esperado 1,5. Se eu arredondasse aqui, né, eu teria o valor esperado de 1,5, com um desvio de 0,1%, o que é um resultado muito bom. Então, eu poderia explorar outras funções. Eu poderia usar a função 3x², que seria uma parábola. Então, eu vou ajustar aqui, 3x². Se eu plotar essa função aqui, ó, eu já não conseguiria calcular, eu não tenho, a princípio, uma fórmula para calcular a área debaixo de uma parábola. Só que com o método numérico que a gente utilizou aqui, eu tenho que escolher esse valor esperado aqui, né, porque ele não serve mais. Mas agora eu consigo calcular um valor numérico para a área debaixo desse gráfico, que no caso aqui está dando aproximadamente 1. Essa é a ideia da integral, ou seja, a área vai ser o quê? Vai ser o limite quando o ΔX tende cada vez mais para zero, ou seja, eu divido a minha partição em números cada vez maiores, do que dessa soma toda aqui de yi vezes ΔX. E quando eu faço esse limite, né, com o ΔX tendendo para zero, ou de forma equivalente com o n tendendo para infinito, eu vou obter a integral de y dx. A gente fez aqui o cálculo de y igual a 3x², numericamente, a área debaixo do gráfico está dando 1. Vamos verificar se é isso mesmo, né? A gente consegue resolver a integral de y, que é 3x². A integral disso vai dar x3 sobre 3, que vai dar x ao cubo. Não, vai dar x ao cubo. Eita. X ao cubo.
Se a gente pegar avaliado isso do valor final menos o valor inicial, vai dar então 1 ao cubo menos 0 ao cubo. Se você quiser, faz a conta na mão aí para você verificar. O valor dessa integral vai dar 1. Então, o resultado numérico que a gente obteve aqui na planilha do Excel se aproxima significativamente do valor da integral, do valor exato da integral, que é 1. Você poderia explorar aí outras funções, brincar um pouco mais com a planilha e ver o que acontece.